Na altitude de Quito, faltou atitude de time campeão e não foi só o ar, tá? Foi a postura. E foi essa falta de atitude que determinou o resultado da partida, mas calma. Como disse o Abel Ferreira, 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo. Esse time do Palmeiras já fez coisas fantásticas. E segundo o jornalista André Hernan, a palavra que prevaleceu no vestiário do Palmeiras foi união. Meu irmão, não desacredita do Palmeiras agora. Poucas palavras para expressar o que nós vivemos nessa partida em Quito, tá? Poucas palavras porque já ficou no passado. O Palmeiras precisa mais do que nunca do apoio incondicional da torcida. Apoio esse que já nos fez passar por situações complicadíssimas e que vai fazer de novo, porque eu acredito que o Palmeiras vai vencer por mais de 3 gols a partida aqui no Allianz Parque. Vamos seguir o rumo do nosso vídeo, porque de notícia negativa eu não quero tratar nesse momento. O Palmeiras está se preparando para enfrentar o Cruzeiro, time que, sim, mantém a terceira posição no Campeonato Brasileiro e que tem jogado um bom futebol. Entretanto, no vídeo de hoje eu tenho que te explicar como o Palmeiras vai se preparar e está pensando a logística e a forma de jogar para vencer o Cruzeiro no Brasileirão, porque nós estamos disputando dois campeonatos importantes ao mesmo tempo. Muito diferente dos nossos rivais que enchem o peito para falar do Palmeiras quando o Verdão perde, mas que não comemoram um título decente há anos. No domingo, dia 26, o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro numa partida de 6 pontos. Cruzeiro que tem uma equipe cheia de estrelas ou pseudo-estrelas, né? Jogadores de qualidade, é bem verdade. E o Palmeiras tem que ficar muito ligeiro, muito esperto com o jogo de transição rápida que o Cruzeiro realiza, tá? Esse jogo de transição passa pelos pés, sim senhor, do senhor Matheus Pereira, mas também só é possível por conta do atacante Caio Jorge. O Caio Jorge é um jogador diferenciado e tem que ser marcado de perto pelo Palmeiras, tá? O Palmeiras vai com força máxima para a partida, nada de poupar jogadores. O Aníbal Moreno segue fora da partida, segue fora, né, do time do Palmeiras por um edema, uma lesão na coxa. Ou seja, temos que escolher como jogar contra o Cruzeiro, que vem embalado num 4-2-3-1, povoando bastante o meio-campo, justamente para ganhar as segundas bolas e fazer o jogo de transição que eu me referi aqui no começo, né? Então, o Cruzeiro não espera um Cruzeiro atacando muito, tá? Vamos esperar um Cruzeiro que vai chegar aqui no Allianz Parque precisando da vitória, mas sabendo que o estado emocional do Palmeiras pode ser um revés para eles, tá? Porque toda vez que o Palmeiras entra mordido em campo, cara, nos primeiros 15 minutos sai gol do Verdão. Aliás, o problema não tem sido o ataque. O Palmeiras tem tomado muitos gols e a gente não pode deixar de observar isso, mesmo colocando o máximo de energia positiva para apoiar os nossos jogadores. Tá errado. O Palmeiras está tomando uma quantidade de gols que não costuma tomar, é bem verdade, tá se expondo mais. Um time mais ofensivo, né? Um time mais leve. Entretanto, o Lucas Evangelista tá fazendo uma falta absurda, porque o Abel tá tendo que deslocar o Andreas Pereira para a posição de volante ali, né? Só que o Andreas não tem tanta qualidade assim na marcação, só que com a bola no pé ele é genial. Então, a minha proposta, e eu quero que você dê a sua opinião, seria da gente jogar essa partida contra o Cruzeiro com o Emiliano Martinez e mais um jogador de marcação. Pode até ser o Giai na volância, tá? Mas a gente vai precisar redobrar a marcação. Porque quando o Lucas Romero, o Lucas Silva sobem com a bola no pé, eles sempre procuram o Matheus e o Caio Jorge. Os pontas do Cruzeiro não são ruins não, tá? Mas não tem a mesma qualidade técnica que esses jogadores. Então seria muito interessante começar o jogo reforçando a marcação. E aí eu já quero começar te fazendo também uma pergunta, meu irmão. O que você tá achando do Carlos Miguel? Me dá a tua opinião sincera. O Palmeiras está blindando o jogador, é claro, ele tem 2 partidas pelo clube, mas a gente não pode deixar de falar. Foram 6 gols tomados. É claro, não é culpa do jogador, né? Não é culpa do goleiro, todos os gols que tomou. Mas uma coisa eu tô sentindo falta, eu já comentei isso aqui em outros vídeos, né?
O Carlos Miguel não tem condição nenhuma de sair jogando com os pés. Isso precisa ser treinado. Eu tenho certeza que o Palmeiras já tá fazendo isso, né? Essa jogada que muita gente chama de chutão, na verdade é uma conexão rápida no jogo. É essencial no futebol atual esse tipo de jogada. A galera acha que o Everton pega a bola lá e dá uma bica pra frente e aí salve-se quem puder. Não é isso. Essa ligação direta, ela facilita a transição dos jogadores. Porque quando a bola tá no alto e o centroavante vai brigar por ela, o meio-campo se posiciona ofensivamente, avança, ocupa espaço no campo. Isso não é à toa não, tá? Quem entende um pouquinho de futebol sabe que é justamente nesses desafogos que você pega aqueles times que sobem muito as linhas de marcação, como por exemplo o Flamengo. O Flamengo muitas vezes sobe a linha de marcação, marcar lá em cima, né, apertar os zagueiros, e quando você tem uma jogada dessa, quando o centroavante consegue colocar a bola no chão, matar no peito, cabecear, o nosso meia que tá chegando, ele chega de frente, pegando uma defesa, voltando de costas. Então fica muito mais fácil de sair uma jogada perigosa, tá? Sim, o Palmeiras está perdendo muito nesse quesito, mas eu quero saber qual é a sua opinião. O que você acha a respeito disso? Carlos Miguel tem condição de assumir o gol do Palmeiras? Melhor renovar mais um ano de contrato com Marcelo Lomba? O que você acha? Me diz aí, porque a sua opinião é sempre muito importante. Senhoras e senhores, e depois dessa partida contra o Cruzeiro, nós encararemos a LDU no Allianz Parque. O árbitro da partida já foi definido, tá? Vilmar Roldan. Sim, Vilmar Roldan é considerado um dos árbitros aqui na América do Sul mais rigorosos, tá? E ele já teve históricos contra o Palmeiras, não é muito bem visto e infelizmente é um árbitro que picota o jogo. Num jogo em que o Palmeiras não pode deixar isso acontecer, né? Não vai poder picotar, vai ter que atacar com muita velocidade. Então assim, qualquer faltinha ele para. Entretanto, também tem um lado positivo, tá? Por ele ser rigoroso, é cartão atrás de cartão, então os jogadores começam a ficar mais espertos, né? O Brian Ramírez, acho que esse é o nome dele, né? O jogador da LDU que foi expulso, obviamente não vai pra partida e isso é ótimo pro Palmeiras. Porque esse moleque fez um salseiro, tá? Engraçado, né? A gente assistiu o jogo do Racing e Flamengo pela Libertadores também e é absurdo o que o goleiro do Racing pega. Fiquei pensando, será que ao invés da gente investir tanta grana nesses jogadores que nós vamos tratar agora aqui do mercado da bola, será que não valeria a pena tentar uma investida num cara desse aí? Num Brian Ramírez, ou de repente no goleiro do Racing, nesse jogador boliviano, né, que fez os gols contra o Palmeiras. Eu não sei, tá? Eu tô propondo. Ao invés de você gastar cento e poucos milhões no Gerson, você contrata 5, 6, 7 jogadores com um custo bem menor e testa. Eu sei, não são jogadores que necessariamente vão chegar, vestir a camisa e jogar, mas pode ser uma possibilidade. Me diz nos comentários o que você faria, porque o nosso próximo tópico é o mercado da bola. Mercado da bola, que é aquilo que eu sempre falo, gente. Ele começa agora, tá? As negociações estão acontecendo agora para culminarem, finalizarem, obviamente, no começo do ano que vem, ou não necessariamente, né? Às vezes até em dezembro já começamos a ter alguns anúncios. Mas as negociações começam agora e eu preciso te atualizar. Primeiro sobre todos os boatos que falaram do Gabriel Jesus. Gabriel Jesus não virá para o Palmeiras nessa próxima temporada, isso é um fato, tá? Infelizmente, ou felizmente para muitos, né? Muita gente acha que o Gabriel Jesus já tá mais velho e não encaixa mais com a camisa do Palmeiras, né? Entretanto, eu gosto do jogador. Acho um cara muito técnico, rápido. Tá chegando de lesão, né? Teremos que ver como vai estar esse joelho dele, mas de qualquer forma um bom jogador. Gabriel Jesus já avisou que quer voltar pro Palmeiras, mas que a hora não é agora. Imagino eu que ele vai para um time de segunda prateleira da Europa para ficar mais um tempo por lá, né? Talvez um West Ham, um Aston Villa, alguma coisa nesse sentido, né? Vamos lá, continuando o nosso giro aqui, Gerson. Falar sobre o Gerson, tá? A situação ainda está aquecida. O Zenit fez uma proposta formal nesse final de semana pelo John, do Bragantino ex-Palmeiras. Algo em torno ali de 120 milhões de reais. E isso preocupa. Porque se eles levarem o John, dificilmente eles vão ter interesse no Riquelme Felipe e aí a nossa moeda de troca na negociação não vai existir. O Palmeiras não vai topar pagar 200 milhões no Gerson, tá? Então a saída do John, a possível saída do John seria um fator dificultador
para que o Palmeiras contrate o Gerson. Entretanto, o Gerson não vai ficar no Zenit, isso é um fato. O que a gente tem que entender agora é que time que vai trazer o jogador. Ele vai ficar mesmo no Brasil? Ele vai ficar mesmo na Europa? Para onde ele vai? Se o objetivo dele é Copa do Mundo, ele vai ter que ir para um time de primeira prateleira da Europa ou do Brasil. Não vai ter muito para onde correr, porque na Rússia ele não vai jogar. Vale a pena? Cento e poucos milhões, quase 200 milhões, né, de reais no jogador? Para mim, não. 200 milhões de reais no Gerson, eu prefiro investir na base, eu prefiro investir em trazer 2, 3 jogadores aqui da América do Sul com qualidade, e tem bons nomes sim pra gente trabalhar, tá? E, cara, vida que segue, entendeu? Tem que trazer pelo menos um cara pra ser cereja do bolo. E talvez esse cara seja justamente o próprio Endrick, né? Que é o próximo nome da lista que nós estamos tratando aqui. O Endrick, ele tá, todo mundo já sabe, né? Numa situação muito complicada e eu não consigo entender por quê. O Xabi Alonso não gosta dele, isso é nítido, tá? Já falou de maneira velada algumas vezes que não vai utilizar o jogador, ele só tem 24 minutos, se não me falha a memória, em campo com o Xabi Alonso, né? E é assim, não dá pra entender. Porque o moleque tem 18, 19 anos, faz gol atrás de gol, sabe? Não consigo entender. Bom pro Palmeiras. Há uma possibilidade real dele retornar com um empréstimo de 1 ano. Mas o Palmeiras perde dinheiro com isso, tá? Não só porque vai ter que bancar o salário do jogador, mas porque uma parte das metas não serão cumpridas. E ele volta aqui pro Brasil para reencontrar um bom futebol. Agora, é aquele negócio, né? Endrick e Vitor Roque no ataque do Palmeiras seria diferenciado. Dá um jeito de encaixar o Flaco e o Paulinho aí, mas de qualquer forma seria talvez o melhor ataque da América do Sul, né? Bom, de qualquer forma, o Endrick no Palmeiras é uma possibilidade muito mais concreta. Por se tratar de um empréstimo, eu acho que tem tudo para dar certo. Agora, vai ficar uma questão aí. Será que o empresário dele vai aceitar? Não sei, não faz muito sentido, né? Um jogador tão jovem saiu da Europa agora, ele tem muito mercado por lá, mas parando para pensar, né? Vários jogadores do Real Madrid, quando chegam para o time profissional, vão para o B, ficam 1, 2 anos lá e depois retornam, né? Às vezes são até emprestados, como o Casemiro, por exemplo, né? Foi emprestado para o Porto, se não me falha a memória, rodou um time ou outro lá e voltou para o Real Madrid. Então, assim, isso pode acontecer, tá? O Endrick pode de fato vir para o Palmeiras e para mim essa seria a melhor contratação possível dentro de todos esses nomes que nós falamos. Outra coisa que tem sido falada e especulada nos bastidores é o nome do Rodrigo Zalazar. Tá? Rodrigo Zalazar, o uruguaio, muito técnico e que realmente traz uma condição diferente para o Palmeiras. Agora, eu não vou falar muito do Zalazar porque nós ainda não temos nada de concreto, tá? Há um interesse do Palmeiras e há uma possibilidade do jogador vir para o ano que vem, sim senhor. Vamos aguardar para poder analisar isso de uma forma um pouco mais concreta. E para finalizar o vídeo de hoje, eu quero te falar, né, te lembrar que o Palmeiras assinou um novo contrato com um patrocinador aqui para Clavícula, né? Clavícula é essa região aqui, famosa saboneteira, né? Do uniforme. É a CIMED e o patrocínio já começa a valer a partir desse domingo, né? Contra o Cruzeiro. A partir do domingo já tá rolando esse patrocínio na camisa do Palmeiras. A CIMED já patrocinou o Palmeiras no passado, né? E agora volta como um patrocinador aí. Os valores não foram revelados. Mas uma coisa me chamou um pouquinho a atenção. O Palmeiras conseguiu com patrocinadores, títulos, venda de jogadores, se manter muito estável, né? Só a garotada da base rendeu R$ 1 bilhão no Palmeiras praticamente, né? Bem verdade que gastamos uma grana preta também com as contratações, né? E alguns jogadores não performaram muito bem. Você acha, na sua opinião, que faz sentido a gente já começar a negociar esses jogadores que não estão dando muito certo? Porque assim, uma coisa me deixou um pouquinho preocupado na partida contra a LDU. O Ramon Sousa saiu na cara do gol e perdeu um gol. Ok, isso pode acontecer, né? Ele não é um cara culpado ali naquele lance. Entretanto, já faz sei lá quantos jogos que o Facundo Torres não entra em campo. Por quê? Será que talvez a comissão técnica tenha percebido que ele é um jogador esforçado, é um bom jogador, mas que talvez não seja o nome para o Palmeiras? Será que Giai realmente tem a cara do Palmeiras? Tem qualidade técnica para jogar no Palmeiras? Eu não sei.
O que eu sei é que, de qualquer forma, até o final da temporada, eu me comprometi com você. Não vou criticar o Verdão, vamos apoiar e vamos ter aquele bom sentimento para fazer tudo isso mudar de figura. Tá legal? Para finalizar o vídeo, por favor, vamos lá. Paulinho, Dr. Paulinho, sim senhor. Paulinho está quase de volta no Palmeiras, tá? Paulinho volta provavelmente no dia 10 de novembro, ou seja, se o Verdão passar para uma final de Libertadores, ele estará apto, tá? Estará apto a jogar. E eu tô muito ansioso com essa notícia, porque pra mim é o principal jogador do Palmeiras, resolve jogo, no Mundial já deu pra ver. Quero muito que o Paulinho de fato retorne ao Verdão, porque ele faz muita falta, cara. É um líder técnico do time com muita qualidade. Então eu torço do fundo do meu coração para que essa recuperação seja plena, real e que o Palmeiras consiga trazer o jogador aí para as próximas partidas. Então é isso, rapaziada. Agradeço do fundo do meu coração mais um vídeo aí, graças a Deus no canal, né? E claro, muito obrigado, tá? Muito obrigado por todo o carinho de vocês. Tenho visto os comentários, nem sempre tô conseguindo responder, mas todos serão respondidos, tá? A gente não responde na hora, mas depois consegue fazer isso. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Muito obrigado pelo carinho de sempre. Avante palestra!